E seguimos falando de pecuária agora e de um fator que tem nos mostrado o mercado, o cenário atual. O que nós vimos aí nessas últimas 2 semanas? Uma oferta maior de gado pronto para o abate, surpreendeu bastante uma oferta mais expressiva, mais intensa, principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo que está aí com 20 dias garantidos aí de trabalho fabril, de trabalho na indústria frigorífica, e algumas fontes de informações falam até que chega a 23. E temos ali pressão sobre o valor da arroba do boi gordo, um momento esquisito para o mercado, uma entre-safra que está com muitos sobes e desce. Para falar a respeito deste momento, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Laura Rezende, ela que é da Agrifato e participa ao vivo conosco. Laura, obrigado pela sua participação. Eu vou fazer uma pergunta que o pecuarista tem feito aqui para nós, né? O que está acontecendo? Nós estamos vendo uma oferta realmente que tem aparecido e uma indústria que, por conta da escala, está se dando ao luxo, inclusive, de ficar fora das compras. Laura, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, mais uma vez. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, é exatamente isso que você contextualizou aí para nós, né? Nós tivemos uma entre-safra um pouco mais alongada, eu diria assim. Isso já era, de certa forma, esperado pelo alongamento de chuvas que nós tivemos, né? Sazonalmente, quando a gente observa chuvas um pouco mais alongadas, então, indo aí um bom volume de chuvas até o mês de maio, por exemplo, a entre-safra ela tende a se alongar também um pouco mais, porque o pecuarista consegue manter os animais ali no pasto por um tempo maior. Então, isso nós já observamos, muitos clientes nossos aqui, inclusive, utilizaram como estratégia suplementar um pouquinho mais aquele animal, né, para tentar tirar ele daquele período do que se tem um volume maior de animais para abate, que geralmente ocorre ali entre os meses de maio e junho. Então, muitos pecuaristas utilizaram como estratégia suplementar um pouco mais seus animais para tentar tirar dessa janela maior de oferta e mandar um pouquinho mais ali para julho, tentando utilizar isso como estratégia para adquirir, né, para conseguir preços melhores aí na comercialização. O problema foi que muitos pecuaristas pensaram da mesma forma. Então, isso acabou ocasionando para nós uma safra mais alongada aí para o mês de julho, inclusive, né? A gente fazer aí voltar um pouquinho atrás no tempo, a gente observa que na segunda quinzena de junho, os preços começaram a se recuperar e aí deu aquela esperança para o mercado, né? Então, será que agora os preços vão recuperar? Será que agora a safra passou e a gente está indo para um momento de entre-safra? E aí, de repente, o julho entrou e quebrou todas as nossas expectativas aí com uma queda acumulada significativa durante o mês. A gente pegar no início do mês de julho, nós tínhamos preços na casa de 260 para o boi China em São Paulo e nós fechamos o mês no dia de ontem, né, com o boi China sendo negociado na casa de 235. Então, de fato, essa oferta maior, ela ocorreu, né? Aí, só falando até nos abates CIF, né? Infelizmente, a gente só tem hoje os abates CIF em mãos também, do mês de junho, por enquanto. Vamos estar nos próximos dias aí já conseguindo os dados do mês de julho, mas só no mês de junho, para você ter uma ideia, nós tivemos um acréscimo no volume de animais abatidos a nível Brasil de mais de 12%, quase 13% aí, em comparativo, né, com o mesmo mês do ano passado. Provável que em julho nós também iremos observar esse acréscimo no número de animais abatidos, e isso, obviamente, né, mais abate gera mais carne para o mercado, e aí, com um cenário aí de mercado abarrotado de carne, mais um motivo para os frigoríficos realizarem, né, pressão nos preços da arroba. Se não está tendo um escoamento tão significativo, que hoje é o contexto que nós temos, né, para a carne bovina, obviamente os frigoríficos vão tentar protelar abates e não aumentar tanto o seu número de abates para não abarrotar mais ainda o mercado de carnes. Laura, e você colocou um posicionamento interessante, temos dá para dizer, algum excesso no mercado atacadista, considerando o estado de São Paulo, e há indústrias que têm posicionado, que têm volumes de carne também, de carne bovina. Além das próprias questões que são da cadeia produtiva da carne bovina, Laura, e aí eu passo pelo poder de compra do brasileiro, que
talvez esteja até melhorando, é inegável que esteja, mas não numa velocidade que chegue a compensar este cenário. O varejo também não repassa essas quedas todas que nós vemos na indústria, que exporta, no valor da tonelada, no valor da arroba do boi gordo e assim por diante. Esse repasse não chega íntegro ao consumidor final brasileiro. E nós vimos, e aí eu não estou fazendo ainda uma relação com os casos do Japão, que chegou a suspender importação de carne de frango do Espírito Santo de Santa Catarina de carne de frango, mas nós estamos vendo um volume um pouco maior de carne de frango no mercado interno brasileiro e a competição está acirrada no Brasil. Concordo, de gênero, número e grau, assim, Fabiano. Isso é um dos grandes fatores, inclusive, que tem prejudicado ainda mais a cadeia pecuária, né? O primeiro ponto é, realmente, nós temos uma oferta maior de animais, como demonstrei para vocês em números de abate de junho, né? Que é o que nós temos mais atualizados por enquanto, mas o aumento da oferta de carne de frango tem dificultado muito. Hoje a carne de frango ela é a proteína mais consumida, né, a nível Brasil, e nós tivemos um aumento da oferta justamente porque nós tivemos uma diminuição dos custos produtivos para a cadeia avícola, né, pensando em custos nutricionais. A cadeia de aves ela é muito mais impactada pelos custos nutricionais do que a cadeia de pecuária, né, como um todo. Porque na pecuária, para o boi, a gente tem a opção, vamos colocar no confinamento, no semi-confinamento, ou vamos manter esse animal a pasto? Então, os custos nutricionais eles se tornam menos representativos. Já para o frango, não temos essa opção, né? O frango ele vai naquele manejo mais intensivo mesmo, de suplementação aí de milho, enfim, todos os ingredientes nutricionais, então isso impacta muito. Com essa queda dos custos nutricionais que nós observamos aí nos últimos meses, teve-se um incentivo maior à atividade avícola, o que gera hoje, né, um aumento aí produtivo de animais e que vem ocasionando aumento de carne no mercado, de carne de frango. Hoje, para você ter uma ideia, nos últimos 60 dias nós tivemos uma queda para os preços do frango resfriado no atacado paulista na casa de 9%. Essa queda ela também acometeu a cadeia de carcaça casada bovina, tá? Mas de uma forma um pouco menos intensa. Hoje, no comparativo aí dos últimos 60 dias, essa queda para a carcaça casada bovina, ela se encontra na casa de 3% e se intensificou ainda mais nesse último mês, tá? Então, no comparativo de 60 dias aí é na casa desses 3%, mas quando a gente compara só nesse último mês, essa queda se acentuou ainda mais justamente porque se teve um aumento, né, da disponibilidade, não só de carne bovina, mas de carnes no geral no mercado, e o consumidor, obviamente, migrou, né, para uma carne um pouco mais barata, dada a situação econômica que nós temos ainda hoje no Brasil. Muito bem, Laura. Laura, e aí pensando, né, em um momento em que o pecuarista ele vem já desde o ano passado, o pecuarista que acompanha as informações sabe do ciclo, fechamento de ciclo, a resposta que teria de maior disposição de fêmeas para o mercado e como isso mexeria com o preço. A questão é que ainda tem muitos animais que estão indo para o abate que foram produzidos com um custo bem elevado. Tá? Para esse pecuarista que está neste cenário, para o pecuarista que está olhando os preços e não está gostando, evidentemente, como que esse pecuarista pode conseguir garantir as suas margens, ou seja, rentabilidade num momento bastante complicado, e aí eu falo tanto do mercado físico quanto do mercado futuro nacional? Olha, Fabiano, hoje o mercado futuro ele não está apresentando oportunidades muito interessantes para nós no contexto geral. Quando a gente olha para os preços hoje da Bolsa, a gente tem um deságio, ou seja, preços menores no mercado futuro do que no mercado atual. Hoje os contratos de agosto até setembro aí estão na casa de 234, mais ou menos, 233, 234 até o último momento que eu olhei aqui. O que está apresentando um valor um pouquinho melhor para nós é o contrato de novembro, que está na casa de 238, 239, que está o mais valorizado, e mesmo assim representa um deságio, né? Ontem o contrato de julho fechou, né? E fechou 241,50. Então todos os contratos futuros apresentam um preço menor hoje do que o contrato de julho que se encerrou no dia de ontem. Então, o mercado, infelizmente, ele apresenta alguns momentos que oferecem uma oportunidade um pouco melhor. Para aquele pecuarista que está com custos elevados, infelizmente, o
boi já foi com a corda, né? Agora não tem muito o que a gente fazer, dá para realizar travas ainda, mas aí tem que analisar operação para ver se hoje os preços futuros conferem uma margem, e uma alternativa poderia ser, por exemplo, ser realizada essa trava aí no mercado futuro e comprar, utilizar outras ferramentas da bolsa para garantir uma participação também na alta, como uma call spread, que a gente já vai mais para o mercado de opções, né? Seria uma alternativa. Então, olha, mesmo que essa margem hoje não seja muito interessante para mim, prefiro garantir, né, para não ficar totalmente exposto aí na minha operação, e aí aproveitar, surfar uma alta, comprando aí uma opção, né, de uma call spread para poder aproveitar esse momento aí. Seria hoje uma alternativa um pouco mais viável, que garantiria o pecuarista travar no momento que não está tão interessante, mas mesmo assim surfar numa participação do movimento um pouco mais otimista, que a gente espera, sim, para os próximos dias, e a gente já vê isso, de certa forma, ocorrendo, tá? No mercado de São Paulo, o que a gente observa hoje é um boi comum na casa de 220 e um boi China na casa de 235, mas nós já observamos hoje negócios sendo realizados na casa de 240. Então, mercado aí, isso para o boi China, tá? Mercado aí já querendo uma alta de R$5, algo nesse sentido. Então, um cenário um pouco mais positivo. Para os próximos meses, a gente ainda está com um sentimento um pouco mais otimista, lógico que dado a situação de fase de baixo de ciclo, como você comentou aí. Então, não é um ano que nós esperamos preços excelentes para a pecuária no geral, mas mesmo assim nós entendemos que para os próximos meses pode sim ter um cenário um pouco mais otimista, dado a situação, principalmente de oferta um pouco mais retraída para entre safra. Hoje, quando o pecuarista analisa os preços no mercado futuro para colocar, por exemplo, um animal no confinamento, né, que é o principal nível de oferta de animais na entre safra, são animais de confinamento. Hoje, no estado de São Paulo, nós não temos uma margem positiva para aquele pecuarista, né? Óbvio que isso no geral das situações, né? no geral, assim, de média de preços de diária, mas hoje nós não observamos uma margem ainda interessante para o pecuarista alocar esses animais. Então, isso cria um desestímulo aí na oferta para os meses à frente, né? E esse desestímulo, oferta um pouco mais restrita, geraria para a gente um contexto de preços um pouquinho melhores, em conjunto também com uma demanda chinesa um pouco mais aquecida. Nós observamos, inclusive, uma valorização de 10% nos preços pagos na tonelada aí do dianteiro pela China, né, que é o nosso maior consumidor. Então, a China está um apetite um pouco maior pela nossa carne nos últimos dias. Indo mais para o final do ano, ali em novembro, nós observamos uma demanda interna que sazonalmente é mais aquecida pelas festividades de final de ano. Então, seria uma alternativa do pecuarista de, esse momento não está tão interessante, mas eu poderia surfar numa eventual alta garantindo operações como essa.